Devagarzinho. Isso aí, seu Daniel. Bom dia. Quero saudar a todos e a todas que estão aqui hoje nessa festa das sementes. Saudar os velhos companheiros e companheiras de caminhada, de longa caminhada, as lideranças que representam as entidades, as organizações, os representantes de municípios, os representantes políticos de igreja, em que hoje estão aqui para comemorar mais um encontro da Festa das Sementes. Eu fiquei impressionado de ver como foi organizado, porque em algumas festas a gente não estava presente. Mas que coisa mais bonita. Talvez vocês estão esperando um discurso bonito, mas eu falo como agricultor. Eu não sei fazer discurso bonito. Se alguém veio com essa intenção, não fica bom, tá bem? Eu quero puxar primeiro para que todas as pessoas olhem durante o dia esses cartazes da caminhada do ano 2000 para frente sobre a festa. Apesar que a luta começou muito antes de começar a Festa das Sementes. Muita coisa aconteceu antes. Mas também que as pessoas durante o dia passem aqui. À frente tem uma maquete. E essa maquete não tem nada escrito. Essa maquete, ela é muda. Mas se você olhar bem e escutar bem, ela fala muito. Ela fala alto. Então você vai aí olhar, é 2 Brasil, é 2 mapas. E você tira a conclusão, o que significa um mapa e o que significa outro mapa. O que significa um Brasil, uma estrutura, e o que significa a outra. Eu sei que tem muitos homens e mulheres, lideranças, que já fizeram uma nova caminhada. E vendo, tem muitos jovens aqui, muitos jovens. Juventude, levante uma mão, moças e rapazes, quero ver quanto tem. Moças e rapazes de 12 anos acima, levanta a mão, bem alto. Tá bom, obrigado, devia ter mais. As crianças, se eu pedir para levantar a mão, tem uma imensidade. É o que vai continuar. A história e a caminhada. Mas, gente, nós sabemos muito bem que quem regaça as mangas, assume um compromisso, assume uma organização, assume uma entidade, assume um movimento, assume uma pastoral, na sua comunidade, no seu trabalho, vai sofrer. Tem muita dificuldade. Mas hoje é dia de renovar as forças. Nós não viemos aqui para sair do mesmo jeito. Nós viemos aqui para sair mais fortes, mais consciente, mais firme, sabendo para onde nós queremos chegar. Porque nós temos um destino, nós temos um objetivo, nós temos um projeto, e nós queremos chegar lá. E nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Mas é difícil, é penoso, porque quando a gente mexe com a estrutura de uma sociedade montada
para servir meia dúzia, o pau pega na gente. E tem muita gente aqui que sabe o quanto é difícil. Porque mexer nas estruturas de uma sociedade montada para que a maioria seja trabalhador e até escravo dos poderosos, sofre quando nós mexemos nas estruturas. Enquanto nós só fazemos cores bonitas, palavrinhas bonitas, que não mexemos com eles, eles passam a mão na gente e alisam. Mas quando a gente vai contra as estruturas para modificar, é difícil. É muito complicado. Semente embrião da vida, mensagem para o futuro e esperança em enfrentamento à crise climática. Seguinte, terra e semente nas mãos de quem trabalha. Terra, semente, um dom divino, direito de todos, deve estar nas mãos de quem trabalha. De quem não trabalha na terra, que deixe para quem trabalha. Seguinte, coloquei aqui terra e semente, e o pessoal que veio lá do Rio Grande, de Santa Catarina, nesse período de 1940 e 50, vieram para cá. E nós somos frutos desse êxodo que veio lá de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, a maioria. Tem quem veio do Paraná ou de outros lugares. A maioria veio de lá. E já começou essa ocupação, principalmente de Pato Branco para cá, divisa com a Argentina, Santa Catarina, o Rio Iguaçu. Os colonos vieram de lá, por quê? Porque as famílias eram de 10, 12 pessoas, 8, e os pais não tinham dinheiro para dar terra para os filhos. E como aqui era uma terra devoluta, nós viemos para cá. Eu digo nós. Muitos de nós, ou somos filhos daqueles que vieram de lá, eram colonos, eram principalmente italianos, alemães e poloneses e outros, mas os principais eram esses, que viemos para cá, porque aqui nós podíamos ter um pedacinho de terra, para trabalhar e viver. É o que a gente queria. Mas aí deu um problema. Vamos em frente. Sabe o que essa turma trouxe de lá? Semente. Não tinha mudança que vinha de lá que não trazia todo tipo de semente. Todo mundo trazia semente, porque precisava a terra e a semente. Então vocês imaginam, de todo lugar do Rio Grande, de todo lugar de Santa Catarina, pessoas que têm anos e anos e anos e anos guardando semente, sabiam como colher a semente, classificar a semente, guardar a semente. Todo esse conhecimento e semente veio para cá, e aqui se encontram e se multiplicam. O que um não tinha, o outro tinha. Panelas, alguns animais trouxeram uma outra coisa. Sementes, trouxe gente do céu para vir lá do Rio Grande. Estou falando lá na década de 50. Não tinha energia, era um lampião. Veja só. Quando chegava aqui no meio da mata, precisava ter umas panelas, mas todo mundo trouxe uma coisa. Todo mundo trouxe uma coisa. Uma pequena indústria, nem que fosse uma moenda de café, nem que fosse um pilão.
Era assim. O outro trazia um tacho para fazer o melado e a cana. Fazia a farinha de mandioca. Fazia o polvilho. Todo mundo tinha na casa uma pequena indústria que hoje não tem, porque foi proibido. Depois nós vamos ver. Está ali, podem ler produtos que nós, olhando assim, já vimos que o pessoal trouxe. Semente e pequenas indústrias. Eu cheguei aqui com 13 anos, 1955. E a gente sabe como era. Um vizinho precisava do outro. Se eu tinha um pedaço maior e o outro queria vir de lá, eu chegava a vender um pedaço porque eu precisava do vizinho. Hoje, se eu puder, eu toco o meu vizinho. Naquele tempo, era uma alegria ter um vizinho. E vocês sabem onde é que vocês estão hoje? No município de 2 vizinhos. Por isso saiu o nome vizinho. O vizinho era uma maravilha. Hoje talvez alguns até é um incômodo. Infelizmente. Pode passar? Assim nós entramos aqui. Mas em 1957 tem um problema. Muitos conhecem essa história, outros não. Mas aquilo que aconteceu lá está ligado a hoje aqui. Está ligado. 1957 estourou a revolta dos colonos. O problema já veio um pouco antes. Porque essa terra tinha dono. Eram de 3 donos, 3 companhias. Eles diziam que eram donos. E aí, ou você pagava para as companhias o preço que eles queriam, ou você pegava as suas trouxinhas e ia embora. Poxa, tinha gente que veio só com bolsas de roupa, de ônibus, com carro de boi, com carroça, viajando semana inteira para chegar aqui. Ia para onde? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. E a violência deles foi grande. Por favor, quem está aqui e estava na região em 1957, levante uma mão. Lá tem um. Veja, a senhora estava também. Eu vi aqui 4, 5 pessoas que estavam naquele tempo aqui. Bem, expulsão dos colonos não foi uma brincadeira. As companhias contrataram pistoleiros. Vocês sabem o que é pistoleiro? E o governo do estado do Paraná botou a polícia e soltou os presidiários para vir expulsar os agricultores. E aquele que falava contra de não pagar o terreno e resistir, eles perseguiam, estupravam, matavam, jogavam criança para cima, paravam nas facas, queimavam uma propriedade, e era assim. Era uma violência feita pela polícia, pistoleiro das companhias e os presidiários para vir expulsar os agricultores, ganhavam liberdade. Maravilha. O governo do estado na época se chamava Moisés Lupião. É bom conhecer a história para a gente aprender a votar, para não votar mal. Outro passado,
esta fase que os colonos venceram, porque a violência era tanta que os agricultores que trouxeram uma espingarda, um revólver, começaram a se unir, porque não tinha para onde ir, começaram a defender. E se eles tinham esse direito de fazer, os colonos também pensaram, nós temos esse direito. E aí começaram a fazer trincheira e entrar em combate. Morreu muitos colonos, saiu gente da região, foi embora, e os outros resistiram. E se nós estamos aqui, foi por causa da coragem daqueles lá atrás. Se você tem um pedaço de terra hoje, lembra-te, alguém talvez morreu por você. Eu estava aqui. A gente passou medo. A família ia para a trincheira com as espingardas que tinha. Eu estou falando uma coisa que eu mesmo vivi. Imagine vocês, lá do Rio Vitorino, lá de Pato Branco para cá, ser dono de 3. Todos nós estamos nesse sudoeste produzindo tanta riqueza, graças por aqueles que tiveram a coragem e lutaram para nós estarmos aqui. 1964, nós estávamos dormindo no quartel em Francisco Beltrão, eu estava servindo, aí a corneta do chamado de guerra tocou. Ligeiro entrar em forma, pegar as armas, porque vamos combater. Mas contra quem? Era o golpe militar. Golpe militar, derrubaram o governo que o povo elegeu, tiraram eles e os militares assumiram, mas por quê? Dizem que o tal, parece que estava caminhando, queriam formar uma sociedade comunista. Era a explicação. O militar tomou o poder. A gente não tinha muita consciência, mas o projeto deles era bem definido. Olha aquele golpe, como era bem definido: concentrar riquezas, concentrar terras, monocultura da soja, modificar as sementes, grandes indústrias e ter mão de obra barata. Resumidamente é isso. Ter controle sobre toda a riqueza, toda a produção do país. Aí agora a gente pode se fazer uma pergunta: eles conseguiram? Eles conseguiram alcançar os objetivos do projeto dele? Sim, muita coisa. Por isso que a luta está aqui. Nós não estaríamos aqui se não fosse por luta, por resistência, por direito, para eles alcançar o seu objetivo. Como é que o governo que entrou fez? Começou a governar por decretos. Por decreto, cai a lei. A lei não é mais a principal, é o decreto que foi instituído, que é a lei deles. E aí vem os decretos e as consequências para eles chegarem na onde eles conseguiram chegar. Impor medo. Primeira coisa que o grande faz é criar medo na gente. E se a gente tem medo, não vai mais. Eles sabem muito bem que se eles botam o medo na população, eles não se organizam, eles não se movimentam, eles param, eles aceitam tudo que vem de cima. O chamado decreto AI-5 dava prisão e tortura. Projeto AI-5 era prisão e tortura. Se fosse só prisão,
mas era prisão e tortura. Eu posso falar disso, porque estando na Cessuar, nós estávamos ligados com muitos movimentos desse país, e não teve uma entidade, uma liderança que não foi perseguida nesse país. Muitos amigos e amigas que eu tive, que eu conheci na luta, caíram, morreram torturados. Para falar, a tortura é para falar e entregar o outro amigo e o outro amigo. Foi um tempo muito difícil. Eu mesmo, preste atenção, para vocês verem o que é um regime militar, porque tem gente que não sabe. Quantas noites eu fui obrigado a sair de Francisco Beltrão com mais um amigo, levar as cartas para as organizações lá na Europa, que eram companheiros nossos e que ajudavam com dinheiro para nós tocar os trabalhos aqui. As correspondências tinha que ser levado em barracão na paróquia do lado da Argentina. As nossas cartas iam para a Europa e pondo no correio na Argentina. E o que vinha da Europa lá na Argentina. E nós tínhamos que ir à noite e voltar. Dava para o padre e o padre botava no correio e buscava. Porque se os militares pegavam uma carta dessa, eles abriam, e se lá estava escrito: vem uma ajuda financeira para Cessuar. Pum! Isso está errado. Isso não pode fazer. Isso é contra o governo. Certo? Eu fiz essas viagens muitas vezes. E um deda ao outro. Isso que é ruim. É que nem em 1957, também em 64. Muitas vezes, aquelas pessoas que já têm no coração a ganância, cabeça de rico, a hora que ele pode, nem que ele entregue um amigo, uma amiga, desde que ele ganhou dinheiro. Isso era muito difícil. Quantas reuniões que a gente ia, tinha que esconder o que estava escrito no bolso. Teve reuniões que as pessoas comiam o papel quando a polícia chegava, porque se pegava, você está contra o sistema do governo. Vai para a prisão e para a tortura. Eu estou falando isso porque tudo que está acontecendo aqui hoje tem a ver com o que aconteceu lá atrás. Não é por acaso. Nós temos que tomar consciência. Não os grandes pensar por nós. E nós somos habituados que o outro tem que pensar por mim. Eu penso por mim e tenho que descobrir onde é que está a verdade e onde é que está a mentira. Eu tenho que ter a capacidade de fazer isso. Por isso que a gente se reúne. Por isso que a nossa região do Sudoeste formou os grupos de reflexão. Porque foi lá a semente geradora de tudo isso que está aqui. Porque as pessoas paravam um pouco de trabalhar, se sentavam com os outros para pensar. Pensar. Eu penso com os meus colegas o que nós precisamos fazer. E não é o poderoso que vai pensar por mim e dizer que eu tenho que fazer. Certo? Obrigado. Vamos em frente. Volta uma vez, eu acho que passou um ponto importante, sim, no anterior. Isso. Um ponto importantíssimo
que a gente tem que saber o que o governo militar fez. Ó, gente, a agricultura familiar nunca ganhou perdão de dívida. O agronegócio, os banqueiros, os grandes industriais ganhavam perdão das dívidas. E como militares queriam mecanizar, concentrar as terras, eles financiaram para que nesse Brasil os biomas fossem invadidos e virado tudo soja. Não se esqueça, hein? Nós temos dificuldade de ter crédito e nunca é perdoado, é prorrogado. E os grandes são perdoados. Tem grande que compra numa vez 50 tratores, 20 ceifas, mais 10 caminhões para puxar, e chega lá na frente, faz pressão porque os representantes dele estão lá em cima. Nós temos um ou outro gato pintado lá em cima, fazendo pressão, e o governo perdoa as dívidas. Eu falo isso porque eu vi e ouvi muitas vezes na minha vida. Por isso eu lhes falo isso. Tenho que falar um pouco do último tiro, para que os grandes no golpe militar alcançassem o seu objetivo. Todo esse pessoal do Sudoeste, eu estou falando dessa região, esse pessoal tinha conhecimento de trabalhar com suíno, com porco. Lá no Santa Catarina, lá no Rio Grande do Sul, ou de onde vieram. E aqui todo mundo montou um chiqueiro. Tinha comprador em cada município, 8, 10 compradores. Nunca teve problemas. E o agricultor, cada mês, cada 2 meses, vendia um lote de porco. Como é que... Então, havia uma resistência em ficar na terra, porque ainda tinha um instrumento em suas mãos, que era ter a suinocultura. Tinha uma autonomia de vida ainda. Nós temos que atacar esta gente. Aí veio o tiro, e que pouca gente lembra. 1980, inventaram uma peste suína africana. Na verdade, não era africana, era a peste suína americana. Eles só trocaram o nome para enganar. E eu lembro quanta gente tentou segurar, para ver se o preço voltava, subia, mas ele falia. Quanta gente perdeu toda a propriedade, porque naquele tempo tinha dívida pagada. Senão o banco tomava a terra. Aqui foi um tiro que acabou com o Sudoeste. A invenção da peste suína africana. Houve uma luta, fechamos todas as rodovias para não sair, não entrar produto. Aí veio o exército, que não está a nosso serviço, está a serviço do poderoso, para nos tirar das estradas, para dar o fluxo. E assim acabaram com a suinocultura, com um sistema livre. Agora é integração. Por isso que saiu aquele sistema, frango integração, suíno integração, e daí vem tudo integração. Já está tudo montado. Então quer dizer que eles conseguiram sim alcançar muita coisa. Óleo de soja e margarina, carne suína e banha fazem mal. Óleo de soja e margarina são saudáveis. Os médicos como instrumento de confirmação das mentiras. Aí o que fez? Rádio e jornais faziam o trabalho. A banha e a carne de porco faz mal.
Então o pessoal parava de comer. Para confirmar a mentira, botava um médico a falar que era a favor, ganhava lucro. Dizia que isso era mesmo. Hoje se sabe que o que faz mal mesmo é comer muita margarina e azeite de soja. Mas quem que tinha o lucro? Poucas empresas, poucos donos ficaram com todo o lucro. Aí foi o tiro final. Vamos em frente. O papel da mídia foi no passado e está no presente. O papel da mídia é acreditar na mentira. É todo dia repetir. Para que a gente acredita na mentira. Distorce os fatos, corta. Essa parte não vamos falar, vamos botar assim. Cria uma imagem diferente. Engana o povo, serve um modelo dominante. Outro passo. São empresas norte-americanas. O golpe de 64, depois de muito tempo, a gente foi vendo, sim, mas quem que planejou? Quem que pensou o Brasil a servir a quem? Quem pensou o Brasil a servir a quem? Foram os grandes daqui, mas foi lá nos gabinetes dos Estados Unidos da América, dos EUA. Lá foi planejado. E aquela parte do exército que deu o golpe, a outra não resistiu para não virar um derrame de sangue. Os Estados Unidos botou os navios de guerra perto do Brasil. Se essa parte do exército não der conta, nós ajudamos. Depois de muito tempo, a gente tomou conhecimento de todo o processo. Aí entrou as sementes. As sementes. Aí começou a modificar as sementes. Foi a partir dali, porque eles tinham que tirar a semente da mão do povo. Eles tinham que ganhar dinheiro. Pensaram o Brasil a serviço do lucro deles. Começa pela semente, vai à terra. São eles que têm as sementes modificadas, são eles que tinham os fertilizantes agrotóxicos, eles que tinham as empresas das máquinas agrícolas, os sojas e seus derivados e as riquezas naturais, tudo para eles serem beneficiados. Esse foi o golpe militar. E o resultado e as consequências estão até hoje, e seriam muito pior se não houvesse essa luta, essa coragem, com sofrimento, com dificuldade, mas essa coragem, que avança. Seguinte. Quem perdeu? Quem que perdeu com isso tudo? Os trabalhadores do campo e da cidade. Mais doenças, menos alimentos saudáveis, multidões nas favelas e pobreza. Quantos que eu conheci aqui na caminhada do Sudoeste, quantas pessoas que eu conheci, depois encontrei e vi em algumas favelas. Quantas pessoas. Alguns até abaixavam a cabeça, ficavam com vergonha de ver na situação que eles se encontravam. Quem tinha tanto amor à terra, gostava tanto de cultivar a terra, perdeu. Perdeu por causa da ganância de poucos, que não sabem repartir, não sabem dividir. Acham que são os donos de tudo. Que a gente tem que cuidar para não ter um coração assim. Seguinte. Quem perdeu a degradação do solo, desequilíbrio ecológico, perda da biodiversidade, contaminação das águas, aumento na emissão de gases de efeito estufa. Olha o meio ambiente. E depois, se vocês olharem essa maquete aqui, para a gente refletir mais, pensar mais, tomar mais consciência.
o que um modelo faz e o que o outro modelo faz. Nós sabermos distinguir qual é o modelo que funciona na sociedade, quem está dentro dele, e do outro lado, o outro modelo que quer o bem de todos, quer a vida boa para todo mundo. Se tem alguém com dificuldade, tem jeito de ajudar a levantar. E a gente enxergar essa diferença. Porque os enganadores são espertos, eles mudam se precisa cada dia. É que nem a avestruz, né? Que formam uma beleza grande assim para dar impacto. Daqui um pouco esconde uma cor, daqui mostra outra. Ele vai mudando a tática. E nós temos que aprender a distinguir o certo do errado. E quem está de um lado ou outro. E ainda assim, claro que eles sabem se pintar. Eles vêm alisar a gente. Eles vêm, sabe? Até o mestre da sabedoria, ele falou que eles vêm vestidos de pele de ovelha. E bem lisinho. E tem muita liderança política, religiosa e do povo que não percebe o lobo chegando com pele de ovelha e as suas ovelhas serão atacadas. Liderança mais esperta. Cuidado com esses cobertos de pele de ovelha. Mais corajosa. Que se a liderança tem medo e foge, o rebanho cai. E eu já vi muita liderança que tem medo. Que se coloca do lado do grande para estar bem. Está numa boa, está bem visto. Está bem visto. Então tá bom. Esse não é o nosso caminho. Seguinte. O mal tem um tempo. O bem é para sempre. A história mostra para nós que mesmo aqueles poderosos caem, vão caindo. Tem um tempo, depois eles caem. O bem não cai. O bem não cai, não. Pode perder uma batalha, mas não cai. Ele permanece. Ele fica. E a história mostra, nós já perdemos batalha, mas olha quanta coisa nós conseguimos manter. Quanta coisa boa ainda está acontecendo. Porque tem um divino que caminha conosco. E aqueles que acreditam não caem. Ficam de pé até o fim. Eu sei disso. Eu sei disso. Precisa ter esta fé. Você não para mesmo de lutar. Não tem mais a coragem de enfrentar. Acho que os poderosos não caem. Caem. E estão caindo. É só olhar bem, gente. Está caindo. Coragem. Os poderosos estão caindo também. E nós estamos devagarzinho, caminhando mais firme. Tem muitos pobres ainda com cabeça de rico. O rico pensa por ele, deixa encher a cabeça. Pobre, isso é muito triste. Olha como é bonito, às vezes a gente encontra um rico que tem cabeça de pobre. É simples, é humilde, é solidário. Mas quando o pobre pensa como rico e defende o rico, dá uma tristeza na gente, não é verdade? Dá uma tristeza. Não pode, tem que mudar. Tem que aprender. Sejamos mais fortes e mais sábios. Joguemos fora. Olha, gente. Jogamos fora o comodismo, a preguiça. Coisa ruim, preguiça. Joga fora.
Comodismo. Há quantos líderes, quando sobem numa entidade que ganham um salário bom, agora aqui eu não saio mais, tem que aumentar o meu salário porque é muito pesado a carga que eu carrego. Ah, é? Ah, é? Param com isso. Ninguém é mais do que ninguém. Vamos jogar fora o que não presta, para nós podermos ir juntos mais longe. E nós vamos longe, sim. Nós vamos construir. Seguinte, companheiro. Agora o nosso projeto. Onde é que nós queremos chegar? Qual é a nossa sociedade? Qual é o lugar que nós queremos chegar e morar? Para estar tudo em paz. Vida digna para todos, nós lutamos. Construir a igualdade. Terra para quem trabalha. Um planeta limpo, habitável e fraterno. É isso que nós estamos fazendo, gente. Não podemos perder isso de vista. É isso que nós estamos construindo. Está sendo construído. É só ficar observando bem para ver como o povo está caminhando, está indo, e vai vencer, e vai construir, vai chegar lá. Eu preciso de uma moça e de um rapaz aqui na frente. Quem é que vem? Preciso de uma moça e de um rapaz aqui na frente. Quem é que vem? Quem é que vem? A moça e um rapaz, quem é que vem? Opa, o rapaz está aí, a moça. Quem é que vem? Quem é que vem? Pega esse prato de terra aqui. Moça, pega aquele pratinho de semente. Nós não estamos no ar voando, nós estamos com o pé no chão, sabendo os passos que queremos dar. Hoje é um encontro sobre a semente, que nós sempre distribuímos durante o ano todo. Tem gente distribuindo semente um para o outro, trocando semente, tomando maior conhecimento, melhorando a semente a partir da propriedade. Está aqui um prato de semente, levanta um pouquinho. Aqui um prato de semente, mas a semente precisa da terra. Levante um pouco. Aqui tem a terra. O agricultor familiar, primeira coisa na sua caminhada, ele precisa da terra e da semente. Tá certo? Tá? Tá certo. Muito bem. Agora, poxa, eu me perdi, rapaz. Eu me perdi, eu não sei se eu dei certo a terra para você e a semente para ela. Eu fiz certo ou não? Como é que é? Quem é mais parecido com a terra e quem é mais parecido com a semente? Ele, a mulher é parecida com o quê? Terra. Então troca, por favor, eu me enganei, tá? Desculpa o engano. Aí, gente, olha, a terra, um dom de Deus para todo mundo. Não tem lei humana que pode destruir. Não tem. Mas as leis humanas fazem concentrar as terras. Nós estamos hoje com, aí vocês me ajudam. 1,5% tem 70% das terras. Está mais ou menos? Mais ou menos? 70% das terras do país estão na mão de 1 e pouquinho por cento, e 63% do capital nacional produzido está na mão de 1%. Nós temos que conseguir chegar lá.
A terra tem que passar por reforma agrária. E quem quer terra para morar em cima e trabalhar e produzir tem que ter o direito. A terra é para todos. Então a mulher me disseram que representa a terra. Poxa, o indígena dizia, os indígenas dizem, a nossa mãe terra. A nossa mãe terra. O rapaz aqui está com as sementes. Me disseram que ela parece mais com a terra, ele com a semente. Então veja, o homem representa a semente da natureza. A mulher representa a terra da natureza. Mas a terra não faz nada se nela não tiver a semente. Eu preciso das duas coisas para começar a caminhada. Tanto o homem como a mulher. Aí disseram que o homem foi feito da terra. Tem um problema aqui. Que o homem foi feito da terra e a mulher da costela. Complicou, né? Complicou. E aqui a mulher é parecida com a terra e o homem com a semente. Na verdade é simbologia. Os dois foram feitos juntos. Porque um precisava do outro. E o resultado disso... E o resultado disso tudo tem que chegar ao fruto. Nossa luta e nosso trabalho tem que produzir frutos. Homem e mulher juntos no campo, na luta pela vida. Juntos, iguais. Obrigado, pode deixar aqui. Seguinte, já está lá no fim. Tem mais um? Não. Antes desse, não. Tá certo, tá bem. Agora eu quero um menino aqui, um menino e uma menina, duas crianças, 8, 10 anos, não tem problema. Por favor, vem cá. Menino, menina, por favor. Já estamos encerrando. Quem que vem? Quem que vem? Seu Daniel, eu acho que essas crianças estão vacilando, Mari. Acho que não sei se tem alguém aqui nessa idade. Aqui tem um, vem cá. Pode ser. Se não tem menina, vai você, daí azar, né? Vem cá comigo. Muito bem. Olha, gente. Olha esse menino aqui. Ele quer futuro. Ele quer vida boa. E nós estamos lutando para que todos eles tenham vida boa. Todos eles. Mas ele está novo ainda. Ele precisa muito da gente. Vem cá, menina. Muito bom. Vem aqui juntinho. Menino e menina. Eles estão pequenos. Assim é o nosso trabalho, gente. É o nosso movimento. Nós estamos crescendo. Nós estamos caminhando. Eles estão vindo. O nosso trabalho não terminou. Não se acomodamos. O nosso trabalho não terminou. Nós estamos na luta, nós estamos caminhando, tem muita coisa para fazer. Não parem, continuem, vamos em frente porque vamos vencer. Porque aqui está o futuro nosso vindo e crescendo. E aí construímos aquela sociedade que nós queremos. Todo mundo está bem, feliz. Já aqui neste mundo. Quando nós passar para o lado de lá, aí é a terra que nós tanto queríamos. Muito obrigado, meninas. Menino, muito obrigado. E para terminar, eu vou encerrar com uma lembrança de um companheiro que já faleceu, que não era aqui da região. Dom Pedro Casaldáliga, bispo de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso. Alguém já ouviu, alguém já conheceu. Eu também conheci, eu também participei de palestra com ele. Um dia ele ensinou uma música para nós. Somos povo, somos gente. Somos o povo de Deus. Queremos terra na terra. Já temos terra no céu. Aí eu e um amigo aprendemos.
e começamos a cantar naqueles grupos que sentavam junto para pensar as coisas para fazer, para melhorar. Aí o exército bateu no bispo, que era Dom Agostinho. Ô bispo, o que está acontecendo aqui na tua diocese? Por quê? Eles estão cantando uma música ali, somos povo, somos gente, somos o povo de Deus, queremos terra na terra, já temos terra no céu. Isso é subversivo, bispo, isso não pode. Não, diz Dom Agostinho, calma, eu vou falar com eles, eles vão parar, eles não cantam mais. Porque se ele não tivesse feito isso, eu e meu amigo teríamos sido presos e ido para a tortura, e talvez não tivesse eu hoje aqui, porque da tortura escapavam todos. Lembram bem do que é um golpe militar e um governo que não representa a gente, e representa os interesses do poderoso. Eles não têm dó. Nós temos amor no coração, nós somos capazes de ajudar um ao outro. Esse é o nosso caminho. Meu desejo de um bom encontro e que cada um continue na sua luta, na sua caminhada, procurando sempre melhor, ser feliz, estar bem e alcançar o nosso objetivo. Obrigado a todos e tenham um bom dia. Obrigado, Sr. Daniel, pelas suas colocações e contribuindo sempre junto conosco nas festas e nas comunidades também. Vamos ver se vai pegar 3 perguntas, eu acho. Bom dia, eu sou o Olívio D'Ambrosio, sou engenheiro agrônomo e eu tenho uma satisfação muito grande, Daniel. Quando estava vindo hoje para o encontro, nós no ônibus estávamos nos perguntando quem que ia fazer a palestra magna, que é, na verdade, uma das marcas das muitas festas de sementes que nós fizemos. E eu fiquei muito feliz de ter o senhor como alguém que trouxe para nós um histórico resgate. Aliás, nós, principalmente nós técnicos, temos muita mania de vir para os encontros sempre pensando em temas técnicos, científicos. E o senhor traz para nós uma outra referência que ela dá base, ela dá sustentação, para a gente depois discutir os aspectos técnicos, científicos, que é a realidade que as pessoas viveram e a realidade que as pessoas vivem. E só para complementar essa fala, dizer de que uma das questões centrais que mais nos preocupam chama-se pertencimento. Eu saí de uma comunidade rural onde eu era filho do Fortunato, eu era o menino que jogava no meio campo, eu era o guri que ajudava a fazer teatro na comunidade. Quando minha família saiu do meio rural e foi para Caxias do Sul, eu me vi numa cidade que eu não tinha mais referência. Eu perdi a referência, ninguém me conhecia. Eu tentava dizer, mas eu sou um guri bom de bola, eu gosto de fazer teatro, eu gosto de participar não era pastoral da juventude, grupo de jovens, mas lá em Caxias do Sul ninguém dava bola para isso. E para mim, para meus irmãos, foi extremamente frustrante. E essa é a realidade que eu vejo muito nos jovens, nas pessoas que hoje estão nas cidades. Perderam as referências, perderam aquele calor humano, aquela convivência da comunidade rural, perderam a convivência da igreja, a participação, a valorização. Eu acho que essa é uma das questões centrais, esse resgate do pertencimento, dizer eu sou de tal lugar, eu pertenço à organização tal, eu pertenço à associação tal. Eu acho que essa é uma questão que está faltando para a nossa população, inclusive que saiu do campo e está hoje na cidade. Portanto, parabéns à organização dessa festa, por ter trazido o Daniel Meurer como pessoa histórica,
para fazer esse resgate e fazer a gente reviver essa questão do pertencimento. Eu sou filho de agricultor, eu trabalho na terra, eu produzo sementes, eu produzo alimentos limpos, eu preservo o solo, eu preservo a água. Essas coisas são muito fortes e importantes de serem ditas. Obrigado. Mais alguém, pessoal? Até que o seu colega chegue lá, a Larissa, por gentileza, se puder chegar aqui no ladinho do palco para falar com a Junai. A Larissa, se estiver por aqui. Eu só quero dizer que parabéns para eles. Assim, uma coisa muito boa que eu gostei muito de ouvir. Eu acho que é uma coisa muito certa que resgatou as coisas boas. Parabéns, meu. Bom dia, eu sou Sérgio André, sou professor de Geografia e História e agricultor no município de Marmeleiro. E hoje estou muito feliz em estar participando desse evento. Diante da sua palestra, eu acho que é um relato de história, de uma formação formidável, um aprendizado para nós, sudestino, muito importante. Gostaria de que você, com sua vasta experiência, nos desse um recado, como que nós, pequenos agricultores, podemos conviver diante desse embate do poder econômico, agricultura familiar, relacionando assim com a forma de como produzir riqueza dentro desse processo avassalador que nós vivemos hoje. Obrigado. É um pouco difícil de ter uma solução pronta. A solução a gente constrói na caminhada, na luta, na reflexão conjunta, com certeza. Mas a resistência que já existe, as organizações cada vez mais representativas e fortes, vão certamente colaborar muito nesse processo. Se não tiver meios de organização e de representação, é difícil. É claro que na classe política, se nós conseguirmos também botar na classe política as representantes que olham para o povo, que são do povo, tudo isso vai ajudar a reverter mais. E o próprio poderoso cai no buraco que ele cavou. Ele vai caindo e nós vamos construindo. A resposta, por enquanto, é essa que eu tenho. Daniel, parabéns, companheiro Daniel. Toda a colocação do senhor, eu sei que tem um impacto muito grande, muito negativo, e eu escutei tranquilo, que eu acho que é 90% ao menos, eu penso assim. E algumas coisas me chamam a atenção, e eu fico assim, de certo ponto, até constrangido. Quando tem um tema ali que o senhor levanta também, o pobre com cabeça de rico. Realmente, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, conhecer mais a política nacional, estadual, tudo isso, políticas públicas para todos. As organizações que estão aqui, cada vez mais o sindicato, o Acessuário, a CUT, todo mundo, temos que lutar cada vez mais por políticas públicas para todos. Não por meia dúzia de pessoas, igual o senhor colocou. Defensor da reforma agrária. O MST, a companheirada, tem que lutar por reforma agrária, sim. Tem tantas propriedades na mão de meia dúzia de pessoas que usam para negócio, para ainda mais explorar o pobre. E é bem por isso, eu sei, senhor Daniel, a terra é um dom de Deus.
Quem tem coragem, igual o senhor falou, a Mãe Terra realmente é quem dá sustento para os filhos, para a família toda. E a coisa que eu mais fico indignado quando nós conhecemos de políticas públicas, nós conhecemos e nós sermos beneficiados. Mas aí, porque determinado governo não é do meu lado político, eu não reconheço isso e sou igual do porquinho gordo, que como enche a barriga e vira o corpo e fica falando mal. Então, esse desafio para as organizações todas, nós temos que cada vez mais, Daniel, nós, o movimento sindical, tudo lutar por políticas públicas para todos, não para meia dúzia de pessoas, para todos. Isso é um projeto de Deus, é um projeto das organizações e é isso que nós queremos. Obrigado, Daniel, olha, o senhor foi fantástico, muito obrigado. Com certeza, cada expressão dessa mostra o próprio coração da pessoa, como é que ela pensa, o que ela deseja realmente. Eu que já estou com 81 anos, é claro que eu não tenho mais o pique de um jovem. Eu já estou mais na propriedade, eu fico em casa, com a família, então o meu engajamento é muito diferente, é muito menor. Mas vocês não imaginem a alegria que eu tenho dentro de mim de ver vocês aqui e saber de tanta luta que vocês fazem e que a região toda faz e que está no Brasil e fora do Brasil. Eu me sinto feliz porque tudo aquilo que a gente também caminhou, aprendeu dos companheiros, não foi em vão. A semente está germinando e crescendo e vai para frente com a ajuda de cada um, porque cada um é importante, mesmo que faz um pouco. Alô, Daniel. Meu nome é Márcia. Eu sou de Campinas, São Paulo. Primeiro eu quero te cumprimentar com todo mundo que está presente pela sua fala certeira, esperançosa. E dizer o seguinte, que muita coisa que você colocou aí da história, nós vivemos e sentimos também em Campinas. Eu sei que a luta é difícil, como você falou, que a gente leva muita pancada e as lideranças estão envelhecendo. Então a minha questão para você é o seguinte, como valorizar a história de todos esses companheiros que já estão envelhecidos e que muitos foram e tombaram, mas como a gente se preocupar, valorizar e acolher a juventude, porque essa história precisa continuar e a nossa luta é do dia a dia. Parabéns pela sua fala esperançosa e de companheiro. Valeu, então, pessoal. Tem mais alguém aí? Será que se conecta mais alguém? Não? Na verdade, foram pessoas que falaram, não fizeram perguntas, mas exaltaram a sua colocação por toda a sua experiência e a convivência sua nos movimentos também. E isso ajudou muito nós hoje aqui no nosso diálogo, na nossa conversa. Eu queria, muito obrigado, seu Daniel. Tranquilo. Eu queria, além disso, também, falar para as pessoas que partindo do diálogo do seu Daniel, nós colocamos aqui 2 Brasis